Jesus diz: Este é o significado universal do meu nascimento. Lucas 2, 1-14. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse primeiro recenseamento foi realizado quando Quirino, que era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré, cidade da Galileia, à Judeia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse: Não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo hoje. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Assim diz o Senhor. Este capítulo é sobre o meu nascimento, uma festa que celebrais todos os anos no dia 25 de dezembro, segundo o costume da Igreja. Já vos falei anteriormente sobre esta festa. Os pormenores que acompanharam o meu nascimento conheceis em parte pela história da minha juventude, em parte pelo Evangelho dos meus apóstolos. E, no entanto, há ainda muito que está por explicar neste ato da minha primeira aparição visível na vossa terra, cujo significado mais profundo ainda não conheceis em correspondência espiritual. Assim, inspirado pelo texto deste capítulo de Lucas, eu darei mais revelações para vós e para todos os meus futuros filhos crentes, para que possais ver que mesmo as menores coisas relativas a mim e à minha aparição na terra são de grande significado e serão repetidas espiritualmente no meu retorno a esta pequena estrela como uma morada dos meus outrora grandes filhos. Assim, como as circunstâncias na terra determinaram uma vez aquele tempo particular e aquele povo particular para ser testemunha do grande ato de graça e amor que eu realizei para vós e para todo o mundo espiritual, assim também na minha segunda aparição visível, o tempo e o país serão escolhidos de tal forma que serão mais apropriados para este ato final. Você estava certo ao chamar esta festa de Noite Santa. Foi de fato uma noite sagrada quando me consagrei por amor de ti e de toda a criação material, como uma oferenda de mansidão, quando eu, o eterno Senhor de toda a criação, vesti uma vestimenta frágil e perecível, que entre milhões de seres em outros mundos, no que diz respeito à sua aparência exterior, está muito abaixo do arquétipo supremo de uma imagem humana. Muitos habitantes de outros mundos são tão ricamente dotados que o homem desta terra parece ser apenas uma fraca imitação daquilo que coloquei nesta forma, como uma imagem de meu próprio. E, no entanto, embora os habitantes de outros globos superem os homens desta terra em muitos aspectos, espiritualmente, estes últimos estão destinados a algo infinitamente maior do que os habitantes de mundos e sóis paradisíacos. Embora desfrutem de uma primavera eterna e vivam em condições que nem podeis imaginar,
falta-lhes uma compreensão clara de mim, da minha criação espiritual e do meu amor paternal. São bons porque nada do mal os tenta para o contrário. Reconhecem o Ser Supremo e afundam-se na sua reverência. Mas nenhum Deus se atreve a pensar que esse Ser Supremo quer apertar uma das suas criações contra o seu peito de pai e dar-lhe o doce nome de filho. Isso é reservado apenas para aqueles que devem conquistar tal posição através de lutas e vitórias, para que possam se tornar filhos de Deus. Na escola onde são educados esses filhos de Deus, além da maior exaltação espiritual, também deve haver o oposto, a maior humilhação possível. Eles devem ser capazes de se afastar completamente do bem, se assim o desejarem. Para vos mostrar que entre tais opostos é possível progredir para o melhor, triunfar sobre todos os obstáculos, revesti-me de uma das últimas e mais desconhecidas figuras humanas. Eu próprio desci a este globo sombrio, que em termos de equipamento e tamanho pode ser contado na minha criação como um infusório entre todas as belezas e maravilhas da vossa terra. Mas assim como em toda a minha criação, tudo é criado com igual cuidado e o último infusório é construído tão perfeitamente na sua espécie como o homem como o senhor da terra. Assim, também o meu princípio de criação, que percorre todas as fases da criação, mostra-vos que eu sou maior precisamente no mais pequeno e permaneço como o poderoso Criador e Senhor, precisamente no mais pequeno. Esta foi a razão pela qual eu escolhi um dos mais pequenos corpos do mundo para aí mostrar toda a minha grandeza, provando aos meus espíritos e ao mundo das almas que precisamente no mais pequeno só o maior é possível, e na maior humilhação a maior glória pode ser alcançada. De facto, que precisamente aquele que dá tudo é digno de possuir tudo. Assim, o meu nascimento não teve lugar num palácio, nem entre pessoas de alta categoria, mas numa posição humilde. No entanto, a natureza elevada e espiritual do meu nascimento tinha de ser indicada em todas as circunstâncias que ali ocorreram. Assim se determinou que o censo foi ordenado por Herodes e que eu não nasci numa casa construída por homens, mas na minha casa, isto é, a céu aberto, numa gruta. As testemunhas do meu nascimento não foram imperadores e reis, nem mesmo homens comuns, mas apenas animais, criaturas que não corrompidas eram o que eu as criei para serem. O censo teve de contribuir para que Maria se pusesse a caminho de Belém para realizar aquilo que honraria o Rei de toda a criação. Filhos de espíritos superiores cantaram os meus louvores. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens da terra. Estes e os animais, quando saíram da minha mão, estavam presentes no meu nascimento. Tais testemunhas eram devidas a mim, o Senhor de todas as hostes, envolto em panos. O meu nascimento não podia passar despercebido por causa do censo. Além disso, o cruel Herodes teve de governar como governador ou tetrarca em Jerusalém para dificultar a minha educação e a minha vida futura. Ao ultrapassar todas estas dificuldades, ficou provado que, apesar de me ter colocado na posição mais baixa, cumpriria a minha tarefa perante todo o meu mundo de espíritos. Para além do exemplo de humildade e negação, fazer desta pequena terra um viveiro para os meus filhos, que um dia estão destinados a transformar a imagem do grande Espírito e Criador de toda a natureza visível na de um Pai amoroso para os seres que vivem nas outras estrelas e sóis. O que eu decidi há anos de tempo e comecei há mais de 1000 anos está agora a chegar ao fim. O meu ensinamento religioso, a minha palavra, que não pode ser trocada por outra melhor.
por mais que os homens ponderem e pensem. O meu ensinamento de amor deve tornar-se geralmente válido. Só o amor deve reinar, e todas as paixões do coração humano que só foram colocadas nele por mim, para ganhar e conquistar o amor, lutando contra elas. Todas essas paixões do coração humano devem ser controladas aos pés do altar do amor. O ódio, a vingança, o orgulho e o que todos eles são chamados, esses poderosos impulsos do mal no homem, devem ser silenciados. A cruz, onde uma vez pedi perdão à humanidade errante, deve, como símbolo de reconciliação, ser amada e honrada por todos, e por vezes até transportada, em memória do caminho que mostrei, que é o único que pode conduzir homens às alturas espirituais. Como no final da minha permanência na Terra, as circunstâncias pareciam trabalhar contra mim, aparentemente levando à minha morte. Mas através da ressurreição da matéria e do meu retorno ao reino espiritual, na verdade, trazendo o meu maior triunfo. Também no presente, os homens parecem ser afligidos por um número cada vez maior de infortúnios e catástrofes. No entanto, o homem ressuscitará como a fênix das cinzas, das opiniões e preconceitos mundanos queimados, ileso como um produto espiritual do seu Criador, como um filho espiritual e um pai espiritual supremo. Como um navio sem leme, a humanidade está à deriva em direção a este destino. Mas primeiro, todos os muros artificiais que o intelecto humano construiu em torno do coração amoroso, as barreiras do nascimento, da posição e do conhecimento superficial, devem ser derrubados. É preciso parar de pensar com o intelecto e aprender a sentir com o coração. Somente quando o fogo do amor tiver aquecido toda a sua alma, a sabedoria, como um impulso regulador, poderá estabelecer limites ao amor e permitir que os homens sintam tudo aquilo com que os dotei, e porque os criei como tais e não de outra forma. Sempre que eu, como Cristo na terra, orava ao meu Pai, era sabedoria chamando o amor para limitar a sua ação ilimitada. Assim como a sabedoria e o amor só podem existir um com o outro, eu, como o Cristo, era um com o meu Pai, o amor, e portanto poderia dizer: ninguém me conhece, exceto o Pai Celestial, e só eu o conheço. Ou eu vou para o Pai, e assim por diante. Com isso, eu quis dizer: todo o mundo foi criado por amor, mas a sabedoria regulou as suas condições. O amor cria e a sabedoria preserva. O amor, como o Pai, era o símbolo máximo de pureza, enquanto eu, a sabedoria, como o Filho, provei isso através da ação. Assim também o homem, como meu descendente, se tornará uma manifestação de amor e sabedoria. Ele amará primeiro e só então aprenderá a ser sábio, para compreender plenamente a minha criação e a sua missão nela. É isso que tenho em mente para você, e todos os acontecimentos o estão levando nessa direção, para realizar o renascimento do seu Jesus dentro de você. Lá, Ele deseja conduzi-los e guiá-los como expressão de sabedoria e amor, até que em pouco tempo o Criador de tudo o que é visível, o Senhor dos Exércitos, como o Pai, o amor, acoplado ao Filho ou Cristo, com sabedoria, pisará mais uma vez na terra pessoalmente para exclamar pela segunda e última vez o que ele havia pronunciado na cruz há mais de 1000 anos, a saber: está terminado, a grande obra da expiação está terminada. Demonstrei aos meus espíritos como se tornou possível aquilo que eles consideravam impossível. Eu liderei com o meu exemplo e transformei meus seres nesta pequena terra em cidadãos do meu reino eterno, em meus únicos filhos. O que uma vez comecei quando era um bebê em uma caverna dentro de Belém, e o que foi elogiado por milhões de espíritos angélicos, mas não compreendido pelos homens, exceto vagamente suspeitado por alguns, foi agora realizado.
realizei o trabalho de reconciliação, amor e perdão. O mundo está limpo de toda a escória impura de egoísmo. E mesmo que as aflições e as catástrofes destruam o corpo físico do homem, elas não podem prejudicar o seu espírito e sua alma. Esta parte do homem está acima das ruínas do mundo, com os braços estendidos em direção ao Divino Salvador, que como uma vez na terra, já chamando a todos. Vinde a mim, todos vós que sois um fardo pesado, para que eu possa aliviar o vosso fardo e refrescar você. Vinde, vocês lutadores pelo amor e pela sabedoria, recebam a coroa da vida. O reino dos espíritos está aberto para você e você poderá ver as hostas de anjos regozijando-se e louvando o Senhor com as mesmas palavras de antes. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens na terra, pois ele veio para o que era seu e seus filhos o reconheceram. Amém.